Oi gente, tudo bem com vocês? Iniciando aqui mais um vídeo no meu canal. Pra quem não me conhece, meu nome é Lucimar. Eu moro aqui no Rio de Janeiro, principalmente na cidade de Queimados, na Baixada Fluminense, porque se eu falar Queimados ninguém vai conhecer, então eu falo Rio de Janeiro, só que eu moro na Baixada. Pra quem não me conhece, eu tenho um canal aqui no YouTube, eu trago a minha rotina, e no vídeo de hoje eu queria bater muito um papo com vocês. Eu tô falando um pouco baixo, mas não repara aí o barulho da minha máquina de lavar, eu tô lavando roupa. Mas hoje eu queria falar com vocês, e eu gostaria muito que vocês, se vocês gostarem, deixe o like, se inscreva e bora lá para mais um vídeo. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Então, gente, eu quero muito conversar com vocês sobre um assunto. Para quem não sabe, eu sou estudante de medicina veterinária e eu iniciei minha graduação com 34 anos. Aqui no Rio de Janeiro, na faculdade Estácio de Sá. É uma faculdade privada, né? Eu acho que ela é conhecida no Brasil todo, acho que ela tem em todos os estados, mas é uma faculdade privada. Meu sonho sempre foi fazer faculdade de medicina veterinária desde criança, mas aconteceram muitos fatores que eu não consegui e eu gravo para vocês um outro vídeo. Mas hoje, gente, eu gostaria muito, esse vídeo de hoje, eu gostaria muito de pedir a ajuda de vocês para poder se inscrever no meu canal. Eu tô aí há 2 anos, né, tentando, como é que se fala? Monetizar meu canal. Ainda não consegui bater as 4.000 horas e nem os 1.000 inscritos, gente. Apesar de eu gravar, e às vezes eu fico sem gravar, por causa da rotina da faculdade, fica muito difícil. Mas eu gostaria muito de pedir pra vocês por isso, porque eu vejo que o YouTube pode ser pra mim uma fonte de renda e que me traga benefícios não só pra mim, mas como pros animais que eu adotei. Pra quem não sabe, eu tenho 7 animais. Eu sei que as pessoas vão falar, você não tem condições, pra que pegou? Sim, gente, eu peguei 7 animais que foram, eu resgatei eles antes mesmo de iniciar a graduação e eu tirei eles da rua, e eu queria contar a história de cada um pra vocês aqui no canal. Eu não tenho filho, eu tenho 38 anos, vou fazer 39. Eu não tenho filho, gente. Meu esposo, ele tem dificuldade de me engravidar. Então, assim, eu não tenho filhos, mas eu, desde criança, eu sempre cuidei e ajudei animais. E hoje eu cheguei nesse ponto de ter essa quantidade de animais e eu não pego mais animais nenhum. Lembrando que todos eles, a maioria, foram resgatados, na verdade, já animais adultos, e é muito difícil de você encontrar um lar para animais adultos. Aqui em casa eu moro num apartamento e eu tenho aqui 2 cães e uma gata. Eu quero contar a primeira história deles. O Pi, ele é um animalzinho que eu adotei quando ele era filhote. Eu acho que ele tinha por base de 4 meses. Eu peguei ele já com sinomose, tá? Ele, na verdade, o Pi é filhote do meu cachorro Scooby. E eu adotei o Pi, né? E o Pi, ele pegou sinomose, né, gente? Pra quem não sabe, sinomose é uma doença viral, né, causada pelo vírus. E ele é transmitido, ele é letal em muitos cães, né? E ele é altamente contagioso. Então, o Pi, ele foi diagnosticado com a sinomose. E na época eu não fazia veterinária, e o veterinário disse que ele não tinha chance. Mas graças a Deus ele viveu. E aí eu cuidei, ele ficou com sequelas e tal. E hoje ele tá perfeito, livre da sinomose, perfeito das sequelas, ele não tem mais sequela. Ele é o Pi que fica aqui comigo no apartamento. E tenho a Andréia, que o nome dela é Andréia, né? Que eu chamo ela de Deioca, que ela aparece na maioria dos vídeos aqui em casa, ela aparece em todos. A Deia eu adotei aqui no meu condomínio. Ela tinha sarna dermodexa, que ela é mais conhecida como a sarna negra. Ela não é uma sarna que passa para outros animais, né? E eu adotei ela pequenininha, foi um longo tratamento que eu tive que fazer com ela. E ela tá aqui comigo. Ela sangrava muito, gente. Então ela tá aqui comigo, eu adotei a Andréia. A minha gatinha, que é a Pantera, que tá deitada ali no sofá, eu adotei ela com rinotraqueite, gente. E ela ainda tem, né, rinotraqueite, mas é bem controlado. E ela também veio um animalzinho muito fraco, muito magro, com muita secreção nasal. Ela tem a parte respiratória. E ela ainda às vezes dá aquela, quando a imunidade dela abaixa, a doença manifesta. Então eu sempre tenho que estar cuidando pra isso. Agora eu vou falar pra vocês dos outros animais que estão na casa da minha mãe.
Eu tenho lá em casa, na casa da minha mãe, eu falo lá em casa, né? A casa da minha mãe, sempre na nossa casa. Eu tenho o lobo. O lobo é um animal, é um cão que eu adotei já adulto. Ele tem uma deficiência, provavelmente eu acredito que ele foi atropelado e cuidar até, mas ele tem uma deficiência. E meu celular tinha parado de gravar, mas aqui eu voltei rapidinho, deixa eu ver se tá certinho aqui. E, gente, peraí. E, gente, o lobo, ele já era um animal adulto e eu adotei ele. Ele é grande, eu acredito que hoje ele deve ter uma base de 8 anos, mas ele já deve ter uns 5 anos quando eu resgatei ele. Tirei ele da rua, da praça, perto da casa da minha mãe. Ele é um animal totalmente medroso, ele era, hoje ele não é mais. Um dia eu vou fazer um vídeo deles pra vocês. Ele era muito medroso, eu acho que foi um dos que eu resgatei mais sofridos. Eu amo o lobo. Ele tinha medo de vassoura. E eu lembro que quando eu chamei ele tinha medo de fogos, ele tinha medo de homem. E toda vez que eu dava comida pra ele na rua, ele lambia minhas mãos antes de comer. E eu adotei o lobo, acho que me dá vontade de chorar, porque quando eu lembro que ele é extremamente carinhoso e ele se apaixonou pela minha mãe. E eu amo o lobo demais. Eu acho que foi o animal mais sofrido que eu tirei da rua. E ele tá lá com a minha mãe. Eu tenho a Lucimara. A Lucimara é uma cachorra que eu adotei aqui no meu condomínio. Ela ficava debaixo do carro do Anderson, meu esposo. E eu adotei ela extremamente magra, com carrapatos enormes. E ela tinha... Eu tive que levar ao veterinário na clínica. Na época eu não fazia veterinária, gente. Foi logo assim que eu vim morar aqui. Já tinha 1 ano, 2 anos que eu estava aqui já. E ela tinha doença do carrapato, erliquiose, e que atingiu a parte renal dela. Gente, e ela... A Lucy veio muito magra e eu fiz tratamento sem ter condições, fiz vaquinha, consegui. E hoje ela tá lá, saudável e bem. E tem também a Denise. A Denise é uma outra cadela adulta que eu adotei. A Lucimara é também uma cadela adulta. E castrada até, e parece que, eu não sei se ela foi abandonada com os pontos da castração, e eu retirei os pontos depois, acho que ela já tava na rua dias e meses e ainda tava com ponto. Eu tirei o ponto dela na minha mãe, que gente, eu falei, mãe, eu preciso castrar essa cachorra, porque eu tinha lá o Scooby e o Lobo, eles não eram castrados, e eu falei, preciso castrar essa cachorra, e quando eu fui olhar a barriguinha dela, ela tava com os pontos, tá? O Lobo... Aí tem a Denise eu adotei, foi a última que eu tirei da rua. A Denise, ela estava prenha, ela estava esperando 7 cachorrinhos. Quando eu adotei ela no centro da minha cidade, ela pulou em mim assim na rua, e eu achei que era da minha colega, chegando lá não era. E quando a gente chegamos, deixei ela na minha mãe, ela estava esperando 7 cachorrinhos, eu não sabia, foi difícil para encontrar doação para ela, alguém que adotasse animais adultos, ninguém adota. E aí eu conseguia encontrar pessoas para ficarem com os animaizinhos dela. Eu só fiquei com 2, que é o Pingo e a Ana Lara, que são os filhotes da Denise. Então, gente, eu tenho esses animais para cuidar, lembrando que eles ficam na minha mãe, é por isso que eu quero muito ter na minha casa, ter um quintal. Não é só por isso, gente, mas por vários motivos eu quero muito ter uma casa. Eu gostaria muito de pedir vocês para me ajudarem aqui no YouTube, porque eu vejo o YouTube como uma oportunidade de crescer na vida também. Eu faço medicina veterinária na Estácio de Sá. A faculdade é extremamente cara. Não é só mensalidade, é passagem, é transporte. E eu tenho esses animais porque não era a minha responsabilidade, entre aspas, porque era de alguém e alguém abandonou. Mas eu acredito que todos nós devemos cuidar e zelar pelos animais. Eu não preciso vir em redes sociais para outras pessoas falar assim, em vez de você estar ajudando uma criança, ajudando uma pessoa, você está ajudando animais. Eu não preciso mostrar em redes sociais que eu faço bondade para outras pessoas. Que eu ajudei uma pessoa, que eu dei uma cesta básica, que eu ajudei financeiramente para comprar um gás. Eu não preciso disso, mas eu preciso que pessoas me ajudem a cuidar dos animais. Então eles são minha responsabilidade agora, e eu não fico pedindo dinheiro ao meu marido por uma responsabilidade que eu peguei. Ele ajuda, mas a responsabilidade foi eu que peguei. E
Eu queria muito que vocês me ajudassem a monetizar meu canal. Eu pedi pra vocês curtirem os meus vídeos, gente, comentarem, por favor. Eu sempre, desde criança, fui muito apaixonada por animais. Eu queria muito pedir pra vocês me ajudarem. A ração sou eu que compro, medicamentos quando eles adoecem, eu preciso vacinar eles, eu preciso botar a vacinação em dia, é dinheiro. Apesar de eu fazer faculdade de veterinária, de medicina veterinária, eu não tenho acesso a medicamento barato, eu não tenho acesso a vacinas porque eu não posso comprar, só quem tem é CRMV, tá? Eu não sou médica veterinária. Tudo que eu for fazer nos animais eu pago, tá? Às vezes eu consigo desconto por ser estagiária, mas eu preciso de ajuda para poder arcar com a responsabilidade com eles. Lembrando que eu não tenho carteira assinada. Eu trabalho por conta própria, eu vendo Avon, Natura Boticário, eu trabalho com faxina e agora eu só tenho uma faxina que eu trabalho a cada 15 dias. Mas, gente, eu sei que o Senhor, Ele tem me ajudado até agora porque eu tenho feito bondade com esses animais. Eu amo meus bichinhos e jamais eu vou abandonar eles como outras pessoas abandonou. E eu vejo Deus agir na minha vida quando eu cuido de um animal. E eu pedi tanto a Deus para fazer faculdade, para poder ajudar os animais. Lógico, eu não posso ajudar todo mundo, lógico, eu não tenho condições financeiras para isso, mas para esses que estão comigo, eu quero sim, gente, dar uma vida melhor para eles. Eu quero pegar meus animais e cuidar deles diariamente, porque eles estão sob a responsabilidade lá da minha mãe, e a responsabilidade é minha porque foi eu que adotei. Então eu gostaria muito de pedir para vocês deixar o like aqui, pra vocês me ajudarem. Sei lá, será eu consigo um patrocínio, gente, pra ração é cara. Agora, no momento, eles estão comendo Golden. Então, assim, eu queria muito ganhar um patrocínio, gente. O meu sonho que seria uma ajuda muito grande, ganhar doação de ração. Sem dizer pra vocês que de alguma forma eu ainda consigo ajudar outros animaizinhos, igual o Bartô, que tem aí nos meus shots. Eu faço muitos shots do Bartô. Bartô é um animalzinho que foi abandonado com sinomose aqui no meu condomínio. E o Bartô, pra mim, foi uma grande experiência. Por quê? Porque eu cuidei do Bartô e eu ajudei o Bartô a não morrer da sinomose. E eu mediquei o Bartô, eu levei o Bartô lá na faculdade pra fazer o exame. E ele não tem mais o vírus da sinomose circulante, gente. O Bartô sofreu muito, ele sentiu muitas dores. Hoje ele tá voltando a andar. E hoje eu gostaria muito de pedir pra vocês, gente, deixa o like, se inscreva. Eu tenho certeza, gente, que o dinheiro que vier em minhas mãos vai ser bem usado. O meu sonho é ter um cantinho pros meus cachorros, é ter um canil pra eles. Não que eles vão ficar presos, mas um quintal pra eles ficar solto. Eles ficam aqui dentro desse apartamento. Meu sonho é ter cada um uma casinha, com uma caminha, com nome. E, gente, é um sonho, né? E eu queria muito pedir pra vocês, deixa o like, se inscreva. E se você puder me ajudar, gente, eu aceito qualquer ajuda pra esses animais, não quero nada pra mim. Se vocês quiserem doar pra eles qualquer coisa, não quero dinheiro, mas se vocês puderem mandar presente pra eles, caminha, não sei, gente, o que vocês quiserem. Eles estão aqui, é o Lobo, a Lucy, a Denise, a Ana Lara, o Pingo, a Andréia, o Pi, a minha gatinha, que é a Pantera. E, gente, eu sou muito feliz e agradeço muito ao Senhor por eu poder fazer a diferença na vida desses animais. Antes que vinham pessoas me ajudar, você veio de ajudar a criança, gente. Aquilo que eu faço para uma outra pessoa, eu não preciso postar. Aquilo que eu faço pro meu próximo, assim como dar uma cesta básica, eu não preciso postar. Vocês podem ter certeza que se eu tô ajudando um animal, por trás eu posso estar ajudando uma criança. Eu não preciso postar isso pra vocês saberem que eu tô fazendo isso. Apesar de eu não ter filho, eu não tenho filho, mas eu posso, por trás, tá ajudando, porque aquilo que a gente faz por uma pessoa, a gente não precisa postar. Mas eu queria muito que vocês me ajudassem a ajudar esses animais. Eu não adoto mais animais, eu não pego mais animais. Eu cheguei num ponto, eu falei, esses daqui é o que eu quero poder ajudar e é o que eu posso. Outro dia eu passei no centro de queimado de um animal com meíse, que são bicheiras da larva, né? E eu comprei um capstar pra poder ajudar aquele animal, porque eu sabia que ele tava ali no sofrimento, eu não poderia levar numa clínica veterinária. Mas um capstar
pra poder ajudar a aliviar aqueles bichos. Fui lá e dei um capstá pro animal, que era R$20. Aí o Bartô tá ali. Eu levei ele lá na clínica da faculdade, porque nós alunos não pagamos. Então assim, gente, e ele era pequenininho, então eu levei no ônibus pra faculdade. Meus cachorros eu preciso levar de Uber. Mas qual é o Uber? Onde está sem carro? Eu preciso levar minha cachorra lá pra ser atendida lá na faculdade, mas eu não tenho um transporte. O transporte é isso aqui. Então, gente, eu peço pra vocês, deixa o like, se inscreva e até o